Estamos de volta no Espaço Estúdio Labiclélio Digital, diretamente do Centro de Eventos Planetário Mercury, onde está acontecendo neste momento o terceiro dia do CONOM, nosso Congresso Nacional de Odontologia Moderna. E continuando aqui com os grandes mestres e referências da odontologia moderna, nós temos a doutora Andréa Mello, que vai conversar um pouco com a gente. Doutora, primeiro, parabéns pela palestra. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, pelo convite. Está sendo um ótimo evento. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E com a gente também a Roberta Saturnino, que vamos estar trocando uma ideia referente a todo esse universo da odontologia, essas palestras que estão sendo cada vez mais constantes. E é o terceiro ano no qual nós podemos contar com a sua presença no nosso evento. Fala um pouco pra gente o que mudou desde aquele primeiro evento até hoje. Muita coisa mudou, né? A odontologia ela tem evoluído muito rápido e é muito importante a dedicação do profissional em estudar em casa, em desenvolver realmente sua parte de estudo, de trabalho, para estar perto, né, daquilo que tem de novo. O que mudou? Mudou muito a entrada da parte digital, com toda certeza, mas principalmente eu acredito que tem mudado o perfil do nosso paciente. Eu estava conversando agora com o pessoal sobre a quantidade de pacientes que têm apresentado bruxismo, desgaste, problemas de sono, erosão. Então, o nosso cotidiano, cada vez mais jovens, os pacientes eles têm apresentado algum tipo de problema de saúde que nos compete. Além disso, a gente percebe também que a quantidade de retratamentos, infelizmente, tem aumentado bastante. Então, talvez seja um momento de reflexão sobre evitar tratamentos que não sejam necessários, né, principalmente em pacientes jovens. E, além disso, examinar mais o nosso paciente, né, entender ele como um todo, ele como uma pessoa e nós como posicionamento de profissionais de saúde. Né? Exatamente. E é um dos assuntos que foi mais abordado na sua palestra, né? Essa questão de como tem aumentado o índice de alguns resultados após tratamentos que especificamente não havia uma necessidade daquele tipo de tratamento. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Com o passar do tempo, a gente viu que teve um up muito grande na parte estética, na odontologia, os laminados cerâmicos que chegaram a estar em alta por figuras públicas, referências, tem sido uma alta demanda digamos assim, no público em geral, os pacientes querem colocar lente de contato, fazer tratamentos que não existiam de fato uma necessidade. Como que você lidar com isso no consultório? Quando você recebe um paciente que ele quer fazer um tratamento, mas você vê que não existe essa necessidade desse paciente fazer esse tratamento. Como lidar com esse tipo de paciente? Eu acredito que a primeira característica é você saber se comunicar com ele. Né? Então, a fotografia nos ajuda muito, a imagem nos ajuda muito, a literatura nos ajuda muito. Então, por parte do clínico, quando há uma vontade de explicar, né? Lógico, a gente que está dentro da faculdade, que dá aula, é um pouco mais fácil para a gente, porque a gente tem muito material. Então, eu posso abrir uma aula para o meu paciente. Eu vivo dando aula para os pacientes, é muito engraçado. Eles falam, tá bom, agora você exagerou, porque eu não estou entendendo nada. Foi um pouquinho mais. Mas, de maneira geral, essa conversa ela é muito importante. Onde eu mostrei o caso do Felipe Roque, que é um ator, né? Ele está até fazendo uma novela agora na Record, e na época que ele veio procurar tratamento comigo, ele estava gravando Malhação. Então, o ideal seria fazer uma ortodontia. O que a gente pode fazer dentro da realidade do paciente, o que a gente pode fazer dentro da nossa realidade clínica e associar isso tudo. Então, o que eu percebo? A ortodontia cada vez mais presente na nossa clínica. Hoje, sei lá, de 10 pacientes, 7 vão para ortodontia prévia, a reabilitação, principalmente quando são jovens. Quando são jovens, a maioria deles vai para ortodontia. E a ortodontia também está digital, onde a gente entra aí com os alinhadores. E a gente tem muita facilidade de adesão do tratamento pelo paciente, porque não tem mais aquele bracket, o ferro, enfim, é uma placa. Eu mesmo estou usando a Tatman de alinhador e ninguém percebe, né? Então, é algo que é real e é possível, é viável e Está não cada sei vez por, mais presente. sim, não sei por que não fazer, né? Eu acho isso muito importante.
Quanto menos agressão ao dente, melhor. Se a gente pode só reposicionar esse dente, por que não fazer isso? Exatamente. E, inclusive, de tantas palestras, tantas participações em eventos, que já deve ser um costume no seu dia a dia, existe um diagnóstico do profissional atual, do dentista que acompanha, que tenta estar presente nesses eventos? Se fosse para fazer um diagnóstico no geral, a característica desse profissional, qual seria, doutora? Do, Do profissional que vai aos congressos, que tira a dúvida com você, que tem uma necessidade. Qual que seria o diagnóstico desse profissional? Fosse traçar um perfil de dentista. Sim, então, como eu falei, eu acredito que quem está mais antenado, que está sempre presente, percebe a tendência de que há um sobretratamento, né? Então, é a hora do freio, da gente raciocinar. Poxa, o paciente tem 30 anos, ele está sendo reabilitado, quando ele vai ter que trocar isso? Né? Com 40? Com 50? Quanto tempo isso vai durar? É a mesma ideia do implante. O implantodontista vê uma possibilidade de implantar imediato, mas será que a gente não poderia manter esse dente com pino, com núcleo, enfim, manter esse dente um tempo maior se o paciente tem 30 anos? Se ele tiver 10 anos ainda o dente em boca, a gente está falando de 10 anos sem implante. Então, acho que o perfil desse dentista, né, que você tá comentando, é o perfil realmente cada vez mais conservador, cada vez mais raciocinando no paciente em geral e na longevidade dos nossos tratamentos. Acho que isso é onde toca. Né? Uma pergunta, doutora. Você falou na sua palestra que você acredita na ortodontia, né? Uhum. Quando essa paciente ele chega para você falando que vai fazer lente, um tratamento, e ele não precisa, como que você demonstra para ele que apenas a ortodontia pode ajudar no caso dele? Fotografia, né? Assim, mostrar alguns casos de antes e depois, isso é bem importante. E, como eu falei, como eu sou professora, para mim é um pouco mais fácil abrir o computador e conversar, ter esse tipo de diálogo com o paciente. Mas, em geral, eu não sou ortodontista, né? Então ninguém me procura para fazer orto. O meu consultório, todo mundo me procura para lente de contato. E eu faço a triagem, eu fico brincando com o orto, falo, olha, você tinha que fazer uma oração por mim todos os dias, porque a pessoa me procura e eu encaminho para você, Então, assim, conversar com o paciente, igual um caso que eu mostrei na aula, falando que a diferença de um lado para o outro era muito grande. Então, se ela não movimentasse o dente, a gente praticamente ia cortar o central inteiro dela. A paciente tem 35 anos. Ainda assim, essa paciente não quis fazer ortodontia. Mesmo eu mostrando, eu falando que ia ter que desgastar e tudo mais. Aí entra um posicionamento pessoal. E eu falei, não vou fazer. E aí, porque assim, o profissional sou eu, né? Os profissionais somos nós. Então, por mais que o paciente deseje, eu desejo, tudo bem, mas não é porque você quer colocar a cabeça debaixo do trem que a gente vai deixar e o trem passar por cima. Né? Então, eu falei assim, olha, nesse quesito eu não vou fazer. Se não fizer nessa condição, porque eu sei que vai se arrepender, eu sei que não vai ter uma longevidade como teria e não vai ficar tão bom. Então, é difícil uma discrepância de lado ficar tão boa sem a gente resolver isso antes. Sim. E o índice de aceitação tem sido maior do que o de não aceitar a ideia e mesmo assim insistir de parte dos pacientes? Com certeza. Como eu falei, a ortodontia também evoluiu muito. Então, aquela coisa do tratamento ortodôntico de 3, 4 anos, e isso já ficou no passado. Sim, hoje em dia, alinhador. Inclusive o Total Align, um alinhador que é desenvolvido pelo Lab Clélio, é um alinhador que o profissional, eu gostaria até de saber o seu ponto de vista em relação a isso, o profissional não precisa ser ortodontista, porque existe uma equipe toda de ortodontistas que fica em Orlando, nos Estados Unidos, onde eles recebem todo o material que o cirurgião dentista, no caso, coleta no consultório e manda tudo isso para o Lab Clélio. O Lab Clélio encaminha para esse suporte completo e são ortodontistas com anos de experiência. Eles fazem um planejamento todo digital, mostram como que seria a movimentação, quantidade de placas e passa isso para o dentista. Ou seja, hoje também você, para poder oferecer alinhadores ortodônticos, você não precisa ser ortodontista nesse quesito. Então, qual é o ponto de vista de uma profissional que vê essa questão que até um tempo não era realidade e que hoje já é um fato?
Eu acredito que essa vai ser uma tendência cada vez maior, né? Sim, vários alinhadores, várias empresas de alinhadores já estão abrindo para protesistas, o que eu acho muito bom. Então, se você perguntar o que eu estou estudando hoje, é isso. Estou estudando posicionamento de attachment, estou estudando movimentação dental, eu estou saindo um pouco da minha área, estudando ortopedia, enfim, estudando isso para agregar valor, né, aos nossos tratamentos e entendendo que isso é melhor para o paciente. Exato. Então, se a gente está falando de prévia de 2 meses, 3 meses com um alinhador, por que não fazer isso? Exatamente. E são alguns casos específicos, por exemplo, o Total Align, a partir do momento que faz o credenciamento para o dentista, o credenciamento ele aprende como que funciona, que existe uma limitação, que é um fato, né? Os alinhadores não conseguem resolver tudo o que, de fato, um tratamento ortodôntico mais completo consegue oferecer. Mas aí você tem uma visão de até onde chegar com o alinhador, o que é possível, o que não é, como que funciona esse processo todo. Então existe uma educação, um conhecimento repassado para o profissional para que ele esteja capacitado a poder oferecer serviço. Mas existe controvérsia nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa lançou um kit onde, uma empresa até grande, lançou um kit onde o próprio paciente consegue fazer moldagem e mandar, e isso hoje está virando meio que uma discussão muito grande. Então, até que ponto o profissional tem que saber onde ele pode chegar e onde não? Essa história do paciente moldado é igual à história do clareamento, né? Teve uma época que todo mundo podia comprar uma tira na farmácia. Então, rapidamente, isso a gente viu que não é bem assim. Exato. Porque existe sensibilidade, porque existe recessão gengival, porque existe cárie. Você não pode usar um agente clareador quando você tem cárie. Então, é a mesma coisa, isso não vai acontecer, principalmente no Brasil, onde a gente tem órgão regulador forte, né, para isso. Rapidamente os produtos saíram da farmácia, né, de clareamento e não voltou. Então, eu realmente não acho isso uma preocupação. Eu acho que isso faz parte, é um mercado. Os Estados Unidos sempre vem de uma forma um pouco mais violenta, né, mais agressiva nesse sentido. É um mercado que está até na Bolsa de Valores, né? A gente sabe disso. Então é um mercado real e, enfim, faz parte do jogo, né? Faz parte do mercado, do comércio. Mas levando para a área de saúde, a gente entende que um diagnóstico preciso, eu falei muito sobre disfunção temporomandibular, quando que está instalando, o que não está instalando, se o paciente tem bruxismo ou não tem bruxismo. Assim, é um conjunto, né? Nós somos profissionais de saúde. Nada vai substituir uma boa formação, uma boa anamnese e um bom plano de tratamento. Até porque se não fosse necessário, não haveria, né? Os profissionais que sem dúvida. Eles executam. Você tem alguma dúvida, Roberto? Alguma coisa que você quer Eu queria saber um pouco mais sobre o seu curso no ZIAL, né? E se você introduz essa parte de ortodontia no curso, como que é a introdução da odontologia digital no curso também? Tá. Bom, a gente tem alguns cursos de hands-on, né, rápidos, onde não dá tempo de falar tudo, mas a gente passa o nosso protocolo. Temos alguns amigos que dão aula lá, né? Temos os nossos cursos principais, que são as residências. Então, esse realmente é o curso onde é o nosso carro-chefe, onde a gente tem 6 alunos dentistas, 3 protéticos, e a gente interage com o paciente, com a parte clínica, com a parte laboratorial. Sobre a ortodontia, desde o primeiro ano da residência, lá há 4 anos atrás, né, 2014, a gente teve a ortodontia presente no preparo prévio. Então, foi quando... foi engraçado isso, porque quando a gente precisou triar os pacientes para os alunos, vinham muitos pacientes para fazer com custo menor, óbvio, né, clínico, mas muitos pacientes que precisavam de ortodontia. Então a gente começou a interagir nessa interface ortoprótese desde então. Então esses casos que eu mostrei já são do primeiro curso, né, de 4 anos atrás, e hoje a tendência é cada vez maior. Então sim, nós abordamos isso, nós abordamos a parte digital e a parte analógica. Como eu falei, você não precisa ter um scanner para você já entrar na odontologia digital. Você pode entender disso mandando para um centro radiológico. Só, né? E é importante que você converse com o técnico, que você esteja junto, né, na evolução de tudo. E algo também que não deu tempo de falar, a gente trabalha muito com placa, a gente trabalha com reposicionamento, e isso é bem legal quando a gente vai para a parte digital. Eu acho que até porque as cerâmicas injetadas, elas
vão muito bem, obrigado, né? É engraçado isso. É, Mas tem algo do digital que não faz no analógico, que seria justamente o alinhador, que seriam aparelhos ortopédicos, que seriam outras algo a mais realmente, né? Que a gente tem visto essa evolução e tem sido bem interessante. legal. Em que momento, como talvez até mais na parte clínica, você chegou a perceber que tratamentos, reabilitações orais poderiam trazer algumas sequelas quando não necessário? Em que momento da carreira você chegou eu gostaria de entender esse processo, se desde sempre houve, ou em algum momento específico, algo que você viu, que você falou assim, não, um tratamento, quando não indicado, ele pode causar algum tipo de, né, problema para o paciente. Eu acho que assim, a gente se forma com aquela expectativa. Eu sempre quis fazer reabilitação. Então a gente forma com aquela expectativa. Você é reabilitador e você não sabe aonde você está se metendo, né? Eu fico brincando, eu falo, hoje eu devia ter feito orto. Minha vida seria mais tranquila, não sairia do consultório 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Nossa, é um pouco mais puxado. Mas tudo bem, tá tudo certo, o casamento está permanecendo. Bom, mas brincadeiras à parte, que momento. Então a gente sai da faculdade com essa coisa, eu quero preparar, eu quero cimentar, eu quero fazer. E a gente realmente sai com essa. O primeiro caso que você faz de 10 dentes, você se sente, né, super realizado. Então, que momento? Foi logo quando eu comecei a ver o follow-up dos pacientes. Então, você vê que cerâmica trinca, você vê que cerâmica mancha, você vê que a cimentação é difícil, desgaste, enfim. N situações onde, principalmente em pacientes jovens, você percebe que talvez não seria o momento. Então, vai abrindo novas frentes, né? Frentes. Além disso, a quantidade de retratamento, né? De outras pessoas que chegam muito. Então, quando que foi isso? A gente tem, não sei, alguns bons anos que a gente tem percebido que essa tendência, que hoje já é uma tendência, mas na verdade a gente já fala disso há um tempo, né? Eu não sei, mas dos últimos 4 anos para cá, a gente tem realmente ficado bem incomodado, né? Exato. De receber muito retratamento e ver alguns problemas que não precisavam estar ali. Que é consequência direta do paciente, né? Sim, sim. E é interessante porque não é um insucesso geral das cerâmicas. Pelo Exato. contrário, eu acho que em vez de você fazer 10 dentes, façam 2 dentes e reposicione os outros. Então, assim, não é abandonar a nossa formação de prótese, até porque hoje, como eu falei, a gente tem processo erosivo, a gente tem bruxismo, os pacientes estão perdendo dente. E a gente precisa repor isso, né? E como fazer isso de uma maneira conservadora e resolutiva? Então, não é abandonar a prótese, mas pelo contrário, trazer a ortodontia para a prótese para ajudar a essa prótese ter mais longevidade. E o mais interessante disso é que, por exemplo, no congresso, nós estamos há 3 dias conversando com todos os palestrantes e influenciadores, e tem surgido diversos pontos de vista. Seja um congresso nacional que tem um foco na modernidade, em processos modernos, avançados, técnicas. Nós podíamos ver aí, por exemplo, uma conversa há um tempo atrás com o professor Dario Adolfo, onde ele comenta bastante a respeito do limite que o profissional tem que impor em não considerar o digital como tudo em um tratamento ou na sua carreira, porque o que ele executa, e executa muito bem, é reconhecido internacionalmente pelas suas técnicas, livros e o curso também muito requisitado, não há um protético no Brasil, bom que não conheço o trabalho do Dario Adolfo. Ele diz o seguinte, os 40 anos de profissão dele contribuiu para que hoje ele fosse reconhecido pelo seu enorme talento. Então, assim, isso nunca será substituído pelo digital, por exemplo, não agora. Ou seja, o digital ele é um método que leva a um resultado, onde o operador irá definir essa linha de desenvolvimento. E a gente poder ver que na sua palestra existe essa questão do dentista poder visualizar que uma reabilitação precisa ser conduzida de certa forma com cautela, uma análise e saber que isso às vezes pode contribuir para um resultado negativo quando não manejado de forma correta, são pontos de vista que abrangem um todo que é uma realidade. Ou seja, a gente vê em congressos, é muito interessante, um caso de lentes de contato, onde foi feito isso, aquilo,
mas às vezes existe por trás um procedimento que não foi mostrado. E, de certa forma, e até comentário do próprio professor Dario, isso leva a ter uma sensação para o congressista de que aquela é a verdade e que aquilo é o fantástico, exato. E não é bem assim. Ou seja, existe, e errar, inclusive, a palavra dele, errar faz parte, você vai fazer 10 casos, 2 vão ser de sucesso e está tudo bem com isso, mas o profissional, o congressista, o acadêmico que vai formar, ele precisa saber isso. Ele precisa que, quando ele errar, né, vai fazer parte do crescimento, mas depende dele, o aprendizado que ele vai levar daquilo. Então, o mais interessante de todas essas conversas é a gente ver exatamente isso, que nem tudo é perfeito, nem tudo é maravilhoso, e que existe, sim, uma tecnologia que está aí para contribuir, mas ela precisa ter profissionais capacitados, interessados, exatamente, para pensar e estudar sobre o assunto. Isso é interessante a gente ver numa palestra, uma profissional tão dedicada e conhecida pelo seu trabalho dizer, né, que existe vertentes, né? Um procedimento, ele precisa de um cuidado, ele precisa de uma cautela. Seu paciente pode sofrer ou não com algumas consequências. Isso é o mais bacana de tudo isso. Eu queria acrescentar, eu acredito muito que isso é zelo por ela ser mulher. É um pouco mais de cuidado. Aproveitando, doutora, eu queria saber se ser mulher dificulta ser reconhecido no mercado de odontologia. Essa é uma boa pergunta. Sim. Eu acho que a gente tem vantagens e desvantagens, tá? De ser mulher. Vamos lá, a primeira vantagem, eu acho que no consultório temos uma certa vantagem. Por quê? O carinho, o paciente quer carinho, ele quer afeto, ele quer um abraço, Exatamente. Ele quer um beijo, ele quer uma ligação. Se você recebe isso de um homem, sim, né? Você fica, será que o cara tá me cantando ou será que ele tá preocupado comigo, né? A mulher, ela, tudo bem, o cara pode achar, mas é diferente, tem uma coisa mais maternal, tem uma vantagem. É uma coisa muito natural, né? Da própria muito mulher. Natural. Inclusive, minha ortodontista, a doutora Bárbara, que deve estar assistindo a gente, é uma doutora incrível. Ela faz um trabalho diferente de outros ortodontistas que eu já fiz, lógico. Eu não estou pedindo carinho dos meus ortodontistas, mas a atenção com a que tem com o paciente é totalmente diferente. É diferente. A mão é mais leve, enfim. É um carinho, às vezes você está ali, o paciente está com dor, às vezes você nem percebe que você está fazendo isso, está passando a mão na cabeça dele para ele se acalmar e tal. Então, assim, tem uma certa vantagem no consultório. E a odontologia, ela eu não sei o dado real, mas eu sei que é de 80% a 90% de mulher, né? Porém, a gente tem uma grande desvantagem na parte acadêmica. Não, nem diria acadêmica de faculdade, eu diria de palestrante mesmo, assim, quando a gente parte para opinion leaders, né, quando a gente parte para ser um speaker, ser um palestrante, você pode olhar, 80%, 90% homem e pouquíssimas mulheres. Então, por que isso? Não só na odontologia, eu acho que isso é uma discussão hoje real, né, mais do que nunca. Eu não sei se você já leu, mas eu sempre recomendo para todas as mulheres o livro da Sheryl Sandberg, que ela é diretora executiva do Facebook. E é muito interessante o livro dela, onde ela fala que existem dois problemas. A mulher, ela se posiciona no mercado de trabalho e aí ela engravida. Então, se não tem um diálogo em casa real, o que ela faz? Ela para. No que ela para, ela já fica para trás. Então, por que tem poucas líderes mulheres? Porque tem pouco acesso de mulheres, vamos mudar a frase. Porque tem poucas mulheres na frente, né? Assim, como palestrante. Tem poucas líderes mulheres. Você tem muita mulher no mercado de trabalho, mas você tem poucas líderes mulheres. Exato. Então, isso conta, né? Isso conta. É um ambiente mais masculino. Quando sai, você tem que... Eu já estou acostumada, mas eu fui criada com 2 meninos. Eu sou a única mulher de 2 irmãos homens, então eu estou acostumada a ser a única mulher. Mas tem muita mulher que não gosta. Então vai sair todo mundo. Você vai ficar fora de casa, fora do seu marido, fora dos seus filhos. E depois vai todo mundo conversar papo de homem. Eu fico até brincando. Vários homens falam que eu sou igual a homem. Porque eles vão falar de outras mulheres. Enfim, isso é real. Esse ambiente masculino é real. Quando que isso vai mudar? Quando tiver mais mulheres na liderança. Então, quando tiver meio a meio, o papo não vai ser mais
a mulher que passou. Exatamente. Quando tiver Muda. metade das mulheres ali no círculo dos líderes de opinião. Isso vai acontecer? Vai. Não na nossa geração. Infelizmente, a gente é precursora. Vai acontecer talvez para os nossos filhos, talvez, né? Mas não na nossa geração. E um outro detalhe que eu acho muito importante, e eu acho isso é engraçado, eu acho isso até muito importante de continuar nessa luta. Por quê? É mais fácil desistir. Ah, você tem um consultório bom e tal, você pode desistir, né? Não precisa pagar esse preço todo de viajar e tal, e tá ali. E a Sherry fala uma coisa muito interessante. Ela fala que às vezes para a mulher estar no mesmo posicionamento do homem, para ela ser reconhecida naquele papel, ela tem que ser 2 vezes melhor do que o cara. Para ela provar que ela é mulher e que ainda assim ela é competente. E a gente sabe que isso é verdade, né? Então, voltando à sua pergunta, se eu tenho alguma dificuldade na profissão, eu diria que no consultório nós temos vantagens e ali no palco nós temos desvantagens. Mas também acho que isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E faz parte, né? Então, faz parte desse processo que a gente está vivendo e acho que é um privilégio estar podendo participar disso, né? E é muito gostoso também receber o carinho de outras mulheres, né? Eu acho muito legal, porque o que eu acredito é que mulheres devam ajudar outras mulheres também. Existe uma síndrome, até uma jornalista, N. Taylor, se não me engano, ela falou da síndrome da abelha rainha. Você já ouviu falar disso? Muito interessante. Ela puxou esse assunto, minha filha. Eu estudo esse assunto. Pode ficar à vontade. Feminista real. N. Taylor é bem interessante essa frase. É a síndrome da abelha rainha. Ela fala assim: a mulher que consegue um certo destaque, ao invés dela ajudar outras mulheres, ela se sente a abelha rainha. E daí ela, tô no meio dos homens, né? As CEOs, as diretoras, enfim, as palestrantes, tô no meio dos homens. E isso é completamente errado, porque quando que vai mudar? Como eu falei, quando tiver meio a meio. Enquanto não tiver meio a meio, não vai mudar. Exato. Isso é natural, né? É natural do ser humano. Mas então cabe a mulheres competentes se aproximarem de outras mulheres competentes. É claro que você não vai ser puxada porque você é mulher. Isso é um absurdo. Ah, eu quero estar lá porque eu sou mulher. Não, eu quero estar lá porque eu sou boa o suficiente e eu preciso ser ouvida. E eu vou puxar uma mulher da mesma forma, né? Mas isso é bem importante. Assim, eu acho que é a tendência, eu acho que isso a gente vai ver muito ainda. Na Europa a gente recebe, às vezes, algumas empresas querendo speakers mulheres, é interessante isso, onde querem realmente mostrar que não é mais assim, né? Não é mais 100% masculino. Legal, isso é bem interessante. Agora, adentrando até na parte mais, não tanto doutora, mas Andréa Mello Pessoa. Qual é a sua inspiração? O que inspira, o que motiva você no seu dia a dia clínico, profissional, pessoal, um ou outro? Qual é a motivação da Andréa Mello? Eu tenho uma frase que eu adoro, desde que eu tenho, acho que 17, 18 anos. Eu acredito que a minha vocação, sei lá, meu chamado, né, minha vocação, é ajudar as pessoas a desenvolverem o máximo do potencial delas, em todas as áreas. Então, isso passa por ser um bom profissional, por ter um bom casamento, por ter uma boa família, e ajudar os outros a serem melhor em tudo que eles fazem. Então, qual seria a minha inspiração? Acho que é essa. Acho que ajudar pessoas a desenvolverem o máximo do que elas podem, né, em todas as áreas. E exatamente isso o que a sua profissão permite. Sim. Ser dentista. O sorriso está ligado totalmente a isso. É incrível todo esse tempo de acompanhando a área odontológica, você consegue perceber coisas que antes você não via. Por exemplo, o sorriso ele vai muito mais além do que uma prestação de serviço, do que é um estilo de vida. E tem até um cirurgião muito famoso, que fugiu o nome agora, que ele fala a respeito disso. Se você quer mudar algo no seu rosto, comece pelo sorriso. Perdão? O Pitangui, exatamente. Procure um dentista antes de fazer uma plástica no rosto. Exatamente. E aí você já começa a ver como de fato é isso. Começa por aí. E que quando o paciente transforma o seu sorriso, ele muda o estilo de vida. Então, assim, isso está totalmente ligado à sua inspiração. E o que é mais legal disso tudo. E os alunos também, né? Porque você ajuda tanto o paciente quanto o aluno. Exatamente. É legal. É algo muito recíproco. Nós temos mais pergunta, Roberta, doutora?
Doutora, parabéns pela palestra. Obrigado por ter aceito o convite. Mais uma vez de estar conosco. Como sempre, um sucesso. Obrigada. Os nossos congressistas sempre agradecem. E esperamos poder contar, quem sabe, no próximo Cono, Sim. para poder aproveitar cada vez mais. Tô virando carteirinha aqui. Mas isso é bom, é Muito sinal bom. de que foi muito bom. E que Que aí bom. estão esperando muito mais. Muito obrigado. Obrigada, gente.